Olá, o meu nome é Luís David e este é o 20º episódio do Artista Broadway que Nunca Fui, um podcast dedicado ao maravilhoso mundo dos musicais e a todos aqueles que, como eu, são fascinados por esta arte. Conheci o meu convidado de hoje há 14 anos. É um ator incrível, com um talento gigante para o estilo que eu mais gosto, a comédia. Para além disso, é músico, encenador, compositor, criador, bem, no fundo, tudo aquilo que poderíamos esperar de um verdadeiro Bourbon de linhaça. Tenho aqui comigo o Rui Melo. Olá. Olá! Tanta coisa que tu disseste, o mal nunca vem só, não é? Espero que tenhas gostado aqui da minha introdução. Gostei muito. Estás a enganar as pessoas, mas tu é que sabes. Olha lá, Rui. Olha, gosto muito de ter aqui. E eu que gosto muito de estar aqui. Porque eu estava muito nervoso, confesso. Porquê? Pronto, porque é Porque já nos vimos há 14 anos. Sim, Quer dizer, já não nos- cruzámos-nos ali à porta do teatro. Mas... Sim, no outro dia cruzamos no Sim, Sá da sim. Bandeira, sim, Sim, que eu sim. fui lá ver o teu espetáculo. E, não, mas é muito bom ter-te aqui, obrigado. É ótimo estar aqui. Ora, então, vamos falar sobre ti. Vamos? Pode ser? Sim. Tu és de Évora. Sou de Évora, sim. Há bocado vinhamos a falar disso no carro, Sim. porque eu agora estou a fazer mestrado em Évora, portanto passo muito tempo em Évora. E como é que é? Como é que foi crescer em Évora? Foi incrível. Então, Évora é uma cidade pequena, mas grande ao mesmo tempo, não é? É o capital distrito, enfim, tem todas as condições para se viver confortavelmente, mas ao mesmo tempo não deixa de ter, quer dizer, agora se calhar já vai deixando, mas não deixa de ter aquele lado de interior, de província, e isso foi ótimo porque me permitiu, por exemplo, brincar na rua até às tantas, sempre. Sim. Andar de bicicleta pela cidade toda, atravessar a cidade para ir para casa da minha avó de bicicleta com 10 anos e a cidade era, pronto. Sim, pá, eu estou a adorar, sempre que lá vou eu gosto muito, Pois é, gosto muito de tem- lá ir e parece, é uma coisa muito familiar, Pois, parece que me é sinto ali muito isso, em casa. sim. Então Portanto, aquela zona dentro das muralhas é muito acolhedora, não é? exatamente, e pronto, e eu agora imagino que ainda seja possível, mas em Lisboa é uma coisa que é impossível fazer, Pois. ou seja, essa liberdade que eu tinha enquanto criança de andar por todo lado, Sim, sozinho ou com os meus amigos, e quando digo criança, 10, 11, 12 anos, por aí, epá, isso é impagável, portanto foi Sim. uma infância muito feliz, sim. Opa, houve um dia que eu apanhei um Uber da universidade para o terminal de caminhonetas e de repente diz o senhor do Uber: pá, desculpem lá que isto hoje está um bocadinho de trânsito. Pois, a noção de trânsito ali era E eu uma a coisa- pensar: bem, isto no Porto ou em Lisboa, na VCI. É. Opa, mas achei-lhe piada porque ele, coitado, desculpem lá que isto hoje está um bocadinho de trânsito. Mas pronto. Olha, então tu cresceste em Évora, tu estudaste música, porque tu acho que música. primeiro tu vens da música, não é? Ou seja, Sim, eu estudei música em Évora, na Academia dos Amadores de Música de Évora. Não estudei grande coisa, porque era muito miúdo e dos meus interesses, acho como agora, na verdade, não tem a ver com ser miúdo. Eu mudo de rumo com muita facilidade. Portanto, eu não estava absolutamente focado na música, mas estudei música. Ok. Tive uma grande vantagem, que é, houve sempre muita música em minha casa. O meu Pois. pai era músico, amador, mas músico, portanto havia sempre muitos Sim. instrumentos. E tinhas instrumentos, não é? Tinhas Sim, guitarras. muita coisa. E muitas pessoas a entrar lá em casa a tocar. Portanto, o meu contacto com a música era assim privilegiado. Eu estava, de facto, constantemente cercado por música. Sendo que depois, no secundário, no liceu, na altura, fui parar à Tuna Académica do Liceu de Évora, que é a segunda tuna mais antiga do país, que não é uma tuna convencional como aquelas que cantam e tal, não, é uma espécie de uma mini orquestra, só com miúdos, onde tive acesso a ainda mais música, a ainda mais instrumentos. Portanto, a música sempre teve um bocadinho na minha vida. E eu lembro-me perfeitamente de ter 16, 17 anos e ter comunicado aos meus pais: pai, eu quero ser músico. E a minha mãe começou a enervar-se, como é normal, mas o meu percurso acabou por começar por aí, porque eu fui Vais estudar e cala-te. Sim, está bem, eu fui estudar Direito para Lisboa e Pois. correu muito mal. Pois. E ao fim de um ano chumbei a todas as cadeiras menos uma e cheguei ao pé dos meus pais e disse: isto não dá para mim, eu vou tentar na música. E comecei a tocar em bares e por aí. E como é que foi essa decisão de ir para Lisboa estudar? Ou seja, foi provavelmente por isso, né? Por uma carreira mais confortável? Porque era assim que se fazia. Ok. Ou Era seja, assim a que se malta, fazia. a malta Era normalmente suposto acabar. de Évora ia estar para Lisboa. Sim, a Universidade de Évora, na altura, estamos a falar em 94, 93, a Universidade de Évora estava ainda no seu início, não havia tantos cursos como existem agora, não é?
E era o mais comum, era quem acabasse o secundário em Évora ir estudar normalmente para Lisboa. Por ser Pois, mais e fosse para Direito por esse motivo, não é? Aquela coisa Sim. normal, e para um curso que depois vai dar uma profissão uma super profissão estável. Pronto, era isso. Só que E rapidamente percebi que a minha vida não dava para aquilo, não é? Não me conseguia, nem consigo ainda, imaginar-me fechado no escritório Pois, eu percebo. 10 horas por dia. Não é para mim, não é mesmo para mim. E então, foi nessa altura que tu chegaste a Lisboa, portanto, já tocavas, já cantavas, Sim. portanto, isso era uma coisa que já fazia parte do teu dia-a-dia em Évora, não é? Sim. E depois chegas a Lisboa e como é que começas a viver esse lado em Lisboa, não é? Como é que descobres a música em Lisboa, os bares, como se fosse para o chafariz, não é? Sim, foi por sorte, porque o Mico Câmara Pereira, que é um grande amigo meu, que também é de Évora, na altura ele já vivia em Lisboa, e tinha um bar que se chamava Velho Pátio de Santana, que era ali no Campo de Santana, precisamente, que tinha música ao vivo todos os dias. E eu conversava com ele, pois eu estou a pensar deixar de estudar, e ele disse-me, não, olha, no dia que tu tomes essa decisão, não estou a dizer para tomares, mas no dia que tomes essa decisão, diz-me que eu arranjo aqui um dia por semana para tocares. E foi assim. E isso de repente os teus olhos brilharam. Sim, eu disse, olha, eu comuniquei aos meus pais que vou deixar de estudar. E A culpa é do tens Mico. a certeza? Não, ele disse-me logo, tens a certeza? Olha que isto é uma dureza. Sim, então, olha, ficas aqui às terças-feiras. E foi assim, ele de repente contratou um puto, que sem experiência nenhuma, para tocar num bar às terças-feiras e a pagar-me. Portanto, depois aí foram-se suceder, depois acabámos por ir tocar juntos. Ele abriu um bar na Praia das Maçãs, depois abriu outro na Praia das Maçãs, e depois em 95 fomos tocar os dois com uma banda para o Chafarix, e ficámos lá. Eu fiquei a tocar no Chafarix às quintas-feiras, 8 anos. A Expo 98, no Bugix, todos os dias a tocar lá. Portanto, de repente, aquilo que era só uma espécie de um hobby tornou-se uma profissão, e uma profissão, devo dizer-te, muito rentável. Pois, não, eu sei. Na altura ganhava-se bem a tocar ao vivo. Não, mas eu acho que começou do tanto. tempo em que, lá está, em que alguns amigos meus, músicos um bocadinho mais velhos do que eu, que também tocavam aqui no Porto, e que realmente era uma coisa que até se ganhava bem, não é? Que agora Ganhava, sim. Ganhava-se, pois. Segundo sei, os cachês na altura eram iguais aos que se praticam agora, portanto, só que o preço da gasolina não era o mesmo, o do pão também não. Pois. A vida era mais barata. Sim, bastante, as rendas das casas. Sim. Que fixe, então de repente Lisboa passa a sair de uma coisa de tu ires só para a universidade, está direito, e de repente começas a viver também essa vida mais boémia de Lisboa, não é? De uma grande cidade. Com todos os perigos que isso representa. Com tudo de perigoso e de bons perigos e maus perigos que isso possa representar, não é? Sim, eu passei de uma vida super pacata, de um eburense sem grande contacto com a vida, para a decadência absoluta do que é deitar-me às 7 da manhã ou às 8 da manhã e acordar às 6 da tarde. Eu fui essa pessoa durante um período de tempo, claro. Sim. Depois também me cansei. Sim, normal, sei lá. Claro. Isso cansa também, não é? Obviamente, não é muito normal. Então, e como é que de repente surge aqui o teatro? Não é? Porque tu estás na música, é uma coisa que estás muito confortável, sempre tiveste, música em casa, guitarras, e depois como é que vais para o teatro? Já fazias teatro em Évora? Não. Ou pensavas em fazer teatro? Não. Nunca. Isso é que eu acho fascinante. Foi, mais uma vez, por acidente. É aquela coisa que eu dizia há pouco, eu não gosto muito do conforto e vou mudando de rumo. Sim. Foi um bocado assim, eu tocava em bares e estava numa rotina. Sim, mas ao mesmo tempo esse conforto aborrecia-me um bocado. E recebo um telefonema da Ana Rangel, da Plano 6, que já me tinha visto a tocar num bar, a dizer-me assim, olha, eu estou a produzir um espetáculo de teatro para crianças, teatro para a infância, eu já tinha o elenco completo, mas há aqui um ator que vai ter de sair, já não me lembro qual era a razão, mas havia uma razão qualquer. Ele vai ter de sair, nós estaríamos daqui a 3 semanas, e como isto é um papel pequeno e é preciso que se cante, eu lembrei-me se tu querias fazer, se querias vir cá ao ensaio para perceber do que é que se trata e tal. E eu disse, está bem, aquela irresponsabilidade de quem não tem a menor noção onde é que se vai meter, mas os olhinhos brilharam outra vez, sabes, aquela coisa, olha que isto é giro, olha que isto pode ser giro. E fui ao ensaio e adorei e fiquei. Pronto. Porque eu acho que isso depois é engraçado, que é, hoje em dia isso não existe, também pelas redes sociais e assim, mas o facto de tocares num bar e de pessoas frequentarem aquele bar, né? Lá está, podiam frequentar aquele bar produtoras, diretores de casting, atores, outros músicos. Olha, eu conheci
ainda antes desse espetáculo de teatro, eu fiz uma coisa em televisão que teve um sucesso gigante. Produzido pela Teresa Guilherme, não é? Sim, porque a Teresa, o António e a Ana Torres frequentavam o Chafariz. Isso é incrível, não é? E de repente vem, imagina, eu com 20 e poucos anos, 21 anos, 22 anos, vem a Teresa Guilherme, o António Reis e a Ana Torres ter comigo, eu às 4 da manhã, já um bocado besando. Se calhar por isso é que dizias que sim também. Mas foi, olha, eles muito sérios a falar comigo, olha, nós estivemos aqui a ouvir-te, nós vamos produzir um programa assim que se chama Paródia Nacional e tal, e precisamos de cantores, tu gostavas? E eu olhei, eu não me interessa nada a fazer televisão. E o António riu-se e disse assim, tens certeza, vai lá fazer um casting. E eu disse, está bem, pronto, quando é que é o casting? Amanhã às 10. Eu disse, amanhã às 10 estou a dormir. Amanhã estou a dormir, não dá sempre a partir das 3 ou 4. E o António riu-se outra vez e disse, está bem, vais às 4. a fazer-te difícil. É cada responsabilidade, porque não tem a menor noção. E de repente lá fiquei, felizmente. E esse programa, não sei se as pessoas lembram-se não, esteve no ar durante um ano. E era líder da audiência assim, de forma assustadora, com números que hoje em dia já não existem sequer, tipo quase 3 milhões de pessoas a ver o programa. E foi assim o primeiro contacto que eu tive com a popularidade, sim, não é? sim, ou seja, eu de repente, de um puto que veio de Évora, do nada, de repente... Sai de direito, vem para o Chafariz. Sim, de repente passo a não conseguir andar na rua sem que as pessoas me reconheçam. E depois isso também me deu uma noção muito boa do quão efêmero isto tudo é, não é? Porque o programa acabou, eu passei outra vez, voltei à coisa dos bares, e as pessoas 6 meses depois não faziam uma puta ideia de quem eu era. E isso é aquela lição de humildade. Sim, olha, sim. Agora estás a achar que... Hoje em dia parece que falta muito, não é? Mas isto é a experiência que te dá. Tu sabes que a memória das pessoas dura 6 meses. Se tu desapareces da vida das pessoas, artisticamente falando, durante 6 meses as pessoas deixam de saber quem tu és. Sim, muito mais na segunda televisão, não é? Que é uma coisa muito... que entra mesmo nas nossas casas e nos nossos olhos. Mas isso é muito importante para nos explicar, para nos dar a perceber que de facto o que nós fazemos não é assim tão importante, não é assim tão relevante. Não é mesmo. Sim, não, eu percebo. Não é mesmo, não importa nada. Portanto, isto para te dizer que sim, de facto, ao Chafariz ia muita gente com capacidade de eu acho decisão. Eu não sei se hoje, eu aqui no Porto não sei se se faz muito, em Lisboa também não sei se ainda se faz. Se há muito não faço ideia que eu deixei de sair à noite. Pois. Não, mas já está, não sei se ainda se descobrem assim novos talentos para televisão ou para teatro ou para indo aos bares e ouvindo e só sai esse contacto ainda, porque acho que é uma coisa muito gira, não é? Era um, não sei, privilegiarmos esse contacto pessoal, não é? Lá está, de ouvirmos alguém num bar mas e de repente nós termos aquela ideia para um espetáculo, para um programa de televisão, para... era muito giro. Acho que este gajo se vai encontrar bem. Estou a lembrar-me bem. de outro caso, por exemplo, um tipo que ainda hoje eu gosto muito dele e que encontrei recentemente na RFM, que é o Paulino Coelho, que é uma das vozes mais emblemáticas do nosso país, que também frequentava o Chafariz e de repente através do Paulino eu e a minha banda que tocava no Chafariz acabámos por ir fazer uma emissão em direto à Rádio Renascença e depois outra e de repente iam-se criando estas ligações e tudo porque de facto eu tocava no Chafariz. O Chafariz, diga-se, era, não sei se ainda é esse, não, mas era uma espécie de escritório para contactos. Eu toquei em inúmeras queimas das fitas e recepções ao calor do país porque as pessoas iam especificamente ao Chafariz ver quais eram as bandas que estavam a dar na altura. Opa, não, acho isso muito giro e às vezes isso é pena que isso já não sei que já, eu não sei se já pois, também não sei, também confesso, também não sou muito de ser à noite, na verdade, nem aqui no Porto nem noutros sítios, mas acho que a verdade é que também o teatro faz-se um bocado disso, não é? Ou seja, acho que sempre houve muito essa coisa dos espetáculos, não é? É muito normal no final de um espetáculo irmos sair à noite ou irmos beber um copo, não é? E em Lisboa, por exemplo, acaba por se encontrar ali muita gente, não é? Há certos pontos da cidade onde há ali vários teatros e eu lembro da última vez que fui a Lisboa, um dos espetáculos que eu fui
fui ver foi precisamente o Sonho de uma Noite de Verão, que estava no Trindade. E de repente eu fui ali Para o àquele purista. para o purista, Claro. epá, e de repente encontrei um monte de O gente, já elenco não está via lá há todo. imenso tempo. E pronto, encontrei lá todos, não é? E às vezes daí realmente surgem contactos, não é? Claro. Não sei o que, este gajo está cá, olha, teve agora O que aqui. estás a fazer? Eles querem, olha, vou fazer uma coisa, se calhar É isso, é isso, Pronto, é isso. assim, Sim, é isso. O teatro tem muito isso. Mas bem, então, tu foste através da Ana Rangel para a Plano 6, mas eu estava a preparar esta nossa conversa, estava a pensar nisso, que é, tu não conhecias sequer teatro musical, ou já conhecias? Conhecias Não, de musicais? todo. Nada. Tinhas ouvido alguma coisa? Zero. Nada, Zero. nem musicalmente, ou seja, nem um álbum, sei lá. Nada. Já Não tive alguns tinha- convidados que tinham, por exemplo, o vinil dos Cristo Superstar. Não. Nada, não tinhas tido Nunca, nenhum contato com nada. isso. Que engraçado. Nada. E então, o primeiro musical que foste fazer foi esse da Plano 6. Chamava-se Festa na Floresta. Festa na Floresta. Depois veio a ser um programa de televisão, curiosamente. Pois, exato. Na televisão chamava-se Floresta Mágica, acho eu. Ok. Mas começou por ser uma peça de teatro. E como é que foi esse contacto? Ou seja, aquilo fascinou-te de alguma forma? Achaste Fascinou. piada aquilo? Eu achei que o facto de eu ser cantor na altura, exclusivamente, me deu uma enorme vantagem em relação aos outros. Aliás, eu ainda hoje acho isso. Acho que o facto de eu ser músico me ajuda muito, por exemplo, nas encenações de espetáculos que faço. Já lá iremos, eu sei, Sim. mas isso ajuda-me muito no diálogo com O diretor musical, com os Sim. maestros, ajuda-me, até na forma de dirigir os atores, isso ajuda muito eu entender o lado exclusivamente musical da coisa. Portanto, relativamente a essa experiência na Plano 6, foi uma espécie de uma inconsciência, mas um desconhecimento total, mas ao mesmo tempo uma espécie de um deslumbramento, tipo, olha que giro que isto é. Também já tinhas experimentado alguma coisa enquanto ator? Esse programa, o Paródia Nacional, exigia de mim que fosse Sim. cantor e ator, porque aquilo era suposto... vou tentar resumir o programa muito rapidamente. Aquilo eram canções que as pessoas conheciam, com letras alteradas, feitas por personagens que podiam ou não ter alguma coisa a ver com a letra. Ok. Tipo de Também Alfama. Tinhas aí um acting through Era song. Era acting, mas era muito... Pá, lá está, tudo o que eu fazia era sem base nenhuma, era tudo... Deve ter sido uma diversão autêntica. Foi uma curtição incrível, só que era tudo muito inconsciente, não é? O que também é bom. Pois, traz um lado muito genuíno também, não é? É porque tu atiras-te, vais de cabeça, é para fazer, então, ora bem, é para fazer parvoíces, então estou cá. E é essa inconsciência que eu acho que felizmente ainda mantenho. Eu não sei muito sobre aquilo, mas bora curtir, bora. Eu tento ser muito assim também, cada vez mais, que na verdade. Depois de teres feito isso, que ficaste com esse bichinho da representação, ou quiseste aprender mais coisas, quiseste fazer mais trabalhos como ator, porque é a partir daí de repente que a tua carreira como ator começa a desenvolver, ou não? Sim, mas mais uma vez foi assim. Foi na mesma inconsciência de sempre. Sim, foi um bocadinho por acidente, porque eu fiz uma série de espetáculos com a Plano 6 e houve uma vez que me disseram, olha, o Teatro Aberto vai fazer audições para uma ópera, que é a ópera de Três Vinténs, e eles estão à procura de atores cantores. E eu disse, ópera... não fazia a menor ideia do que era a ópera de Três Vinténs, não fazia ideia. Não é bem uma ópera, mas pronto, sim. Não fazia puta ideia, mas está bem, eu vou lá. E então fui fazer uma audição, que eram muito conhecidas, as audições do Teatro Aberto, que eram coisas muito demoradas e aquilo tinha um peso e uma carga muito grande, porque o João Lourenço sempre foi uma pessoa muito exigente e aquilo era tudo levado muito a sério, e ainda bem, mas para uma pessoa que, como eu, vinha da noite e dos bares e depois tinha de fazer um espetáculo para putos, estás a ver? Pois, há bocado nem me lembrei disso, o espetáculo era para miúdos, passaste a que acordar cedo. Claro, foi horrível. Foi uma mudança. Eu mudei de casa e tudo, porque eu vivia longe de Lisboa, vivia nas Azanhas do Mar, precisamente porque ia para lá, dormia o dia todo, acordava e depois vinha à noite para Lisboa, para de repente ter que estar nas Lisboa às 10 da manhã. Ai, Jesus, que violência. Depois mudei de casa, saí das Azanhas do Mar, com muita pena minha, e tive que vir para Lisboa. Mas pronto, aquilo era... essa audição no Teatro Aberto eram coisas levadas a sério, como deve ser, na verdade. Só que eu, nessa inconsciência, fui. E nessa inconsciência fiz a audição. Eu lembro-me do João Lourenço, uma das perguntas que me fez foi, então, e que espetáculos de teatro é que são a tua referência? E eu, no meio da audição, disse, eu não gosto muito de teatro. Foi o que eu lhe disse.
Então está aqui a fazer o quê? Está aqui a fazer o quê? Exatamente. Mas, Isso é maravilhoso. de alguma forma, ele deve ter achado alguma graça. Achou, Pois. porque eu já falei muitas vezes com ele sobre isso, achou graça a essa espontaneidade e essa ingenuidade que eu hoje também digo que eu era um ganda parvalhão, sem problemas nenhuns, e acabei por ficar. Portanto, por acidente, mais uma vez, de repente, vejo-me a fazer um espetáculo com uma das personagens mais importantes do espetáculo, no teatro aberto, durante não sei quanto tempo, a ganhar o meu salário e foi muito Como é que era engraçado. depois a relação com os colegas atores, né? que tinham mais experiência, que tinham feito mais coisas? Sabes que eu nunca senti o preconceito. Que bom. Eu tinha medo, porque eu não fiz a escola superior de teatro e cinema, e nesse início eu achava sempre, estes gajos vão achar que é uma miséria. Ou se calhar achavam e não me diziam, também pode acontecer. Mas eu tenho muito bons amigos que guardo desde essa altura. E que uma das coisas que alguns deles me diziam, não todos, mas alguns deles me diziam foi: essa tua forma de te atirares de cabeça sem fazer ideia do que é que estás a fazer é muito engraçada. Até tinham inveja, se calhar, né? Porque Não sei se será inveja, mas porque às vezes os atores complicam um bocadinho, né? Tem uma parte cerebral. Eu complico muito mais agora do que complicava na altura. Né? Muito mais. Que giro. Mas tenho alguns deles reconheciam essa capacidade, vou dizer capacidade, enfim, de mergulhar às cegas. E isso é giro. Isso é giro. Sim. E depois disso, ou seja, acho que foste fazer algum tipo de formação, não é? Em realização, também se calhar sentiste essa necessidade, não sei. Claro, então mas só depois de fazer é que fui dizer, isto é giro. Se calhar é melhor ir aprender umas coisas sobre isso. Pois. E fui fazer um curso, sim. Tentei entrar no conservatório, não me deixaram porque já era muito velho, diziam eles. Oh. Sim, tentei entrar no conservatório com 26. Na altura o diretor era o Rui Mendes. Curiosamente, um ano depois fiz um espetáculo no Teatro Aberto com ele. E disse: Rui, então, eu ano passado quis entrar e não me deixaram. Não me deixaram. Não me deixaram. Disseram que eu era velho demais. Mas que idade tens? 26. 26 já não te deixaram fazer as provas. Não. Pois isto não pode ser. E não sei se mudaram alguma coisa, mas reclamei. Boa. Qual era a tua pergunta? Perdi-me. Da formação, foste fazer formação. Sim, acabei por ir fazer um curso de 2 anos numa escola, que entretanto já fechou, portanto provavelmente não seria muito boa, mas a verdade é que me deu algumas ferramentas que eu ainda hoje uso, sim. Aquilo era uma escola muito vocacionada, era mais vocacionada para televisão e cinema. E a verdade é que o mercado para os atores está mais na televisão do que propriamente até no teatro ou no cinema, então é uma coisa muito fechada. Então, sim. E em relação aqui aos musicais, passando aqui um bocadinho, né? Puxando a brasa à minha sardinha, te lembras qual foi o primeiro musical que viste? Lembro, acho que foi o Rei Leão, provavelmente. Em Londres ou assim? Em Londres. Ou seja, isso eu não tinha o hábito de ver teatro musical. Pois, eu também ia chegar a essa pergunta, que é, tu vias teatro, depois disso começaste a ver mais comecei a ver muito teatro. Sim, mas teatro musical não. Não. Ou seja, eu vou-te se calhar vai soar. Eu não adoro teatro musical. Sim, eu sei, acho giro ou isso. melhor, eu não gosto. Aliás, quando nós trabalhamos juntos, eu já dizia isso. Eu não gosto da diferença que muitas pessoas fazem entre teatro e teatro musical. É o mesmo que fazer uma diferença entre teatro e comédia. Não. Teatro é teatro. Sim. A forma que tu usas para contar uma história é um bocado irrelevante. É um bocado irrelevante. Se tu me falares dos clássicos do teatro musical, eu digo-te com a maior frontalidade, correndo o risco de partir o coração, que eu odeio aquilo. Sim, mas eu também. Odeio aquilo. Acho que há aquilo alguns musicais com os quais eu não simpatizo nada. Não, mas acho que até ao Rent, por exemplo, o teatro musical era francamente mau. Perfeitamente, sim. Francamente aliás, mau. eu acho que já conversei disso aqui em alguns episódios. Por exemplo, a música do Rent, o Seasons of Love, é uma música que de repente eu acho que marca muito a minha geração, principalmente malta como eu, que começa a gostar de musicais na mesma altura. Exatamente. Eu acho que não há ninguém da minha idade que goste de musicais que não saiba o Seasons of Love de cor. Claro. Porque lá está, para nós era a partir dali. Exatamente. Os musicais. E sempre muito engraçado. Aliás, eu lembro perfeitamente quando estreou o Wicked, por exemplo, que já foi assim, aquilo foi uma revolução na altura. Foi uma revolução. De repente, aquelas duas mulheres terem os papéis principais. Foi incrível. Foi incrível, mesmo para nós. Sabes que no ano do Wicked estrearam os 2 musicais que assim mais me marcaram. Que foi precisamente o Wicked na altura
E o Avenue Q. E o Avenida Q, sim. E foi muito curioso, porque o Avenida Q ganhou os prémios todos. E o Wicked acabou por não conseguir ganhar nenhum prémio, quando se calhar até merecia. Sim, a não ser alguns a Idina prémios. Menzel, que ganhou melhor Sim. protagonista. Mas isso é giro, eu acho engraçado, porque lá está, porque depois tu acabas por ter, se calhar até podemos ir dando assim esses saltos, tu acabas por ter aqui depois alguma participação em alguns musicais que são super famosos e que foram grandes marcos na história do teatro musical. Sim. Por exemplo, eu lembro-me de te ver, eu acho que não te conhecia ainda, e vi-te nos produtores, aqui no Coliseu do Porto. Provavelmente não conhecias porque eu nunca tinha feito nada de relevante, muito menos em teatro musical. Sim. Eu tinha trabalhado no Teatro Aberto, tinha feito, imagina, 2 ou 3 espetáculos lá, tinha feito uma outra novela, mas não era, pronto, ninguém fazia ideia quem era, muito menos em teatro musical, mas sim fiz os produtores. Por exemplo, essa experiência para ti de fazer os produtores, tu tinhas essa noção ou aquilo significava para ti alguma coisa? Provavelmente, se calhar não, nesse aspecto, não é? Era mais um espetáculo, era mais um trabalho. Não, a mim o que me agradou nos produtores foi, isto é um texto do Mel Brooks, pois. Eu conheci o filme, sim. não é? Epá, isto é genial. E a personagem que tu fazias era de chorar a rir. E mais uma vez isso foi por acidente. Pois. Porque eles estavam... Eu estava com a equipa de criação. Né? Eu sou amigo ainda hoje do Gonçalo. Aliás, ainda agora liguei ao Gonçalo para me arranjar a mesa no restaurante aqui no Porto e eles me safou. É um dos meus amigos mais próximos. E ele foi o produtor que trouxe os produtores para cá. Portanto, eu estava na equipa a ajudá-los a encontrar o elenco. Eu fiz a adaptação das canções, dos produtores, que também foi um trabalho muito giro. Tu vais assumindo também esse papel, não é? Sim. Que lá está ligado à música e essa tua parte de seres músico. Sim. Ter essa noção. Fui fazendo isso e faltava a personagem do Roger Debris, o encenador. Sim. E eu às tantas ganhei coragem e disse, olha, pá, vou-vos dizer uma coisa, Gonçalo, Pedro, pá, eu adorava fazer casting para esta personagem, porque acho que é... E eles olharam um para o outro e disseram assim, tá bem, faz. Só para cantares o Springtime for Hitler. Sim, e pronto, e fiz a audição e eu não sei se por vergonha eles deixaram-me ficar. Não faço ideia. Mas foi ótimo. Pois eu acho que é isso. Eu não sei se realmente tem a ver com essa, às vezes, ingenuidade ou mandar-se de cabeça, porque tens esse lado muito cómico, não é? Sei lá, eu adoro ver-te em comédia, sempre tive um fascínio por te ver em comédia. Ainda agora fui ver aqui o teu espetáculo aqui no Porto. E sou-te sincero, eu gosto muito dos outros atores todos, mas realmente há ali uma parte em que tu entras e eu comecei logo a rir mal tu entraste. E aquilo para mim começou a ter mais piada depois de tu teres entrado. Obrigado. Bem, pronto, aquilo também está escrito para aquela personagem, é que dá ali a volta à coisa toda. Agora, sabes como é que adquiriste esse lado mais cómico? Sempre gostaste de comédia? Lá está um músico que nunca se imaginou se calhar a ser ator, né? Imaginavas-te a ser músico. Como é que de repente tens esse lado, essa vertente cómica, ou esse lado para a comédia? Tens noção disso? Por exemplo, gostas disso? Gostas de ler sobre isso? És empenhado nisso? Agora sim, de antes não. Eu acho que eu tive, mais uma vez, a sorte de estar rodeado de pessoas com um enorme sentido de humor. Enorme sentido de humor. Se eu olhar para trás... Desde miúdo? Se eu olhar para... A minha avó ria-se por 2 razões, que era por tudo e por nada. E isso, o Ricardo Araújo Pereira costuma dizer que começou a sua carreira na comédia a fazer graças para a avó. E eu identifico muito com isso, porque eu às tantas descobri que fazia rir a minha avó e isso era uma coisa maravilhosa. Sim. Aquela gargalhada dela, isso era uma coisa maravilhosa. E depois, já enquanto teenager, e 15, 16, 17, o meu núcleo de amigos... Tinha 2 ou 3 amigos que ainda hoje têm muito mais graça do que eu. Mas muito mais graça do que eu. E eu fazia parte da equipa e também me chegava à frente. Portanto, o meu humor vem daí. E depois vem também de me aperceber que a comédia e o humor é altamente desarmante para quem a ouve, não é? Depois as pessoas acham-te graça e tu percebes que isso faz com que rapidamente elas percam as inibições se tu as fizeres rir e isto não é uma coisa premeditada, mas pronto, tu vais aprendendo enquanto criança, que se fizeres uma gracinha. Sim. Eu às vezes fui desenvolvendo isso, provavelmente. Eu acho que quem tem essa característica, e eu aqui... Tu também tens isso. Sim, eu acho que tenho. Tens essa... Eu acho que uma das minhas melhores características é
se calhar ter essa graça, não é? Ser assim engraçado. Porque pá, Claro. eu lembro de ser miúdo na escola, quer dizer, eu conseguia lanches mistos grátis no bar Pois. da escola porque eu era engraçado. Claro, claro. E as senhoras da cantina do bar achavam imensa piada, porque eu era um Exatamente. miúdo engraçado. Exatamente. Mas a coisa não é forçada. Não, Quem de ouve todo, pode de todo, parecer, de todo. e tal. Não, isto não é forçado. É, tu começas a perceber, Sim. sabe-te bem provocar o riso nas outras pessoas. Sim. Sabe-te Sim, bem. e às vezes, por exemplo, eu tenho essa dificuldade, que é às vezes não ir longe demais na piada. claro. e às vezes acontece. Acontece a E às todos. vezes vou longe demais e tenho, desculpa, se calhar passei aqui alguma barreira da Sim, falta de sim, educação sim, ou de sim. desrespeito, não era a minha intenção. Mas eu percebo isso. E a verdade é que, pronto, tu foste fazendo mais espetáculos, vai dizendo aí coisas, se quiseres referir a algum espetáculo ou assim. Já são alguns. Já são alguns. não Nós sei. depois passamos. Eu tinha aqui o Eni, pronto, que no fundo O Eni, que no fundo nós foi nos nós nos conhecemos. conhecemos. Sim. Pá, e foi engraçado que eu apontei aqui uma história, não sei se tu te lembras disto, que foi, houve um dia, nós estávamos a fazer aquela cena da rádio, onde tu ia, né, onde a personagem do Sr. Warbucks vai à rádio dizer que oferece não sei quantos milhares de... Exatamente, a cena do Toleirão. E eu fazia com o Nenuco, ele cantava e eu fazia aqueles barulhos na mesa, não é? Como se fazia na rádio antigamente. Foley, chama-se. Os Foley, exatamente. Pá, e há um dia que tu vinhas lá à nossa beira e eu peguei num dos martelinhos que eu tinha para lá e simulei que te mandava uma martelada na cabeça. Não sei se tu te lembras disto. Não me lembro. E tu na altura olhaste para mim, fizeste assim aquele sorrisinho e tal, e eu lembro perfeitamente, no final da cena, quando estávamos os dois cá fora de cena, tu vieste ter comigo e disseste-me assim: eu acho que a tua personagem não faria aquilo ao Sr. Warbucks. Pois. Ah pá, e isso ficou-me até hoje. Ok. Até hoje eu me lembro disso. Mas percebes porque porque é que eu pensei, disse isso? eu quis ser engraçado. Pois. Eu quis ser engraçado e de repente um miúdo quer ser engraçado e vem o Rui e faço uma graçola com ele a mandar com o martelinho na cabeça e depois é isso. A minha personagem nunca na vida faria aquilo ao Sr. Warbucks. Ao Sr. Warbucks, sim. Pá, isso ficou sim, engraçado. Isso foi o que a experiência me foi ensinando. Sim. Não, e a mim também. Nomeadamente a minha Nomeadamente passagem, sim, nomeadamente a minha passagem pelo teatro aberto, ou seja, eu passo do teatro para crianças, onde era uma coisa meio brincada sempre, onde o desafio era fazer rir o colega às vezes, e não está certo isso, para eu começar a encarar o teatro de forma muito mais profissional, Sim. não é? Ou seja, a minha personagem, tu até pode haver algum... Eu não gosto de espaço para improvisação. Eu acho que os atores não têm nada de improvisar quando estão em cena. Acho que têm de improvisar tudo e mais alguma coisa quando estão nos ensaios. E depois fecha isto e faz assim até ao fim. Porque foi isso que foi... Claro, foi marcado. Foi marcado. Ficou definido. Não quer dizer que os espetáculos não evoluam, porque evoluem sempre, mas não fujas do espectro daquilo que ensaiaste. E aprendi, ok, então as características da minha personagem são estas. Portanto, eu não posso fugir a nada do que está aqui dentro deste enquadramento. Até porque às vezes eu acho que é disso que, em alguns espetáculos que eu vou fazendo, às vezes eu até já partilhei isso com alguns colegas, principalmente quando corre bem, que é quando nós estamos a fazer um espetáculo e temos um núcleo de colegas de elenco com os quais nós estamos realmente a contracenar, quando aquilo é realmente teatro a acontecer, quando nós estamos ali a brincar com eles àquele espetáculo. Pá, isso é uma sensação maravilhosa, não é? Quando se consegue quando se consegue realmente brincar aquilo, brincar aquele espetáculo. E naquela 1h30 ou 2 horas nós estamos realmente a ser naquela personagem, e acho que isso é muito engraçado, lá está, sem haver espaço para improvisação, para querer fazer rir o outro, para... Não é disso que se trata. Com distrações. O importante ali é contar a história. E eu acho contar a história. Acho isso muito e um fixe. encenador, quando escolhe aquele elenco e aquela história e aquela forma de dirigir e aquele cenário e aqueles figurinos, encontrou a sua forma de contar aquela história porque quer dizer alguma coisa com aquilo. Portanto, quem somos nós para estar a adulterar isso? Para estar a aldrabar isso. Sim. Bem, depois aqui no Porto, nós voltamos a encontrar-nos no Zorro. Antes disso, tu ainda ensinaste a Ilha do Tesouro. Depois temos o Zorro, e depois eu acho que surge, passado uns tempos, se não estou em erro, o Avenida Q. Sim, passado algum tempo. Já algum tempo, sim. Entretanto, exato, eu vou dando aqui assim alguns saltos, lá está, se fores querendo meter aí algumas coisas, estás à vontade para ir metendo. E depois tu passas para a Avenida Q. Como é que isto surge? Mais uma vez, por sorte, né? Deixa-me dizer-te que tanto a Ilha do Tesouro como o Zorro foram duas experiências incríveis para mim, porque eu antes disso só tinha encenado um espetáculo que se chamava A Verdadeira História da Cigarra e da Formiga, que era um espetáculo... Que eu vi também, eu cheguei a ver aqui no Porto. Sim, era um espetáculo que eu gostava muito e gosto muito, que era só feito com 4 atores que faziam muitíssimas personagens.
muito baseado num espetáculo que eu tinha visto em Nova Iorque e depois acabei por fazer por cá, que se chamava Os 39 Graus, era o mesmo conceito, sim, mas para crianças. Que é um tipo de humor, lá está, que é um tipo de humor que eu acho que tu fazes muito bem e que eu gosto muito. Eu Parece que é um também tipo de humor de pormenor, sabes? Sim, de, mas de fisicalidade. Mas eu gosto dessa coisa do pormenor. É muito engraçado. O detalhe, não Sim, é? sim. Eu gosto da subtileza. Por exemplo, nos 39 graus vocês contavam a história toda quase só com umas malas, não era? E faziam viagens de comboio, eu lembro-me. Pá, aquilo era delicioso. Aquilo quase não tinha cenário, eram 4 atores. Eu, a Inês Castelo Branco, o João Didelé e o Joaquim Horta. Numa primeira fase, depois foram mudando alguns atores. E aquilo era uma história contada em que a Inês e o Joaquim faziam sempre as mesmas personagens. Exatamente. E eu e o João Didelé fazíamos 120 personagens. Nós até de pedra e de cascata fazíamos. E isso era muito giro, aquele trabalho de ator puro. E então eu tentei aplicar isso na Cigarra e na Formiga. Mas pronto, fiz aqui um parênteses, desculpa. Tirando essa encenação da Cigarra e da Formiga, a única coisa, que era a única coisa que eu tinha feito, fui depois fazer a Ilha do Tesouro e logo a seguir o Zorro. Pá, e de repente vejo-me a dirigir um grupo de atores grande, com uma produção grande, num teatro como o Rivoli, e isso foi uma experiência incrível que me ensinou muito mesmo. Nem para nós também. Eu a Ilha do Tesouro não fiz, com muita pena minha. A verdade, fiz passado uns anos numa produção que depois a Elenco fez em Santa Combadão, lá com o Conservatório. E eu acabei por fazer o tio. Em vez de ser avô, era tio, pronto, porque eu não tinha cara de avô. Claro. E passamos a tio. Também dava. Mas fiz o Zorro, pá, foi incrível. E foi um processo tão giro. Sim, nós tínhamos aulas de esgrima. Sim. Pá, foi tão giro. Eu adorei o Zorro e adorei o espetáculo. Eu sei sim. que a Elenco, não é? O João e o Bruno, o espetáculo não deu dinheiro. Portanto, eles têm assim uma mágoa com o Zorro, mas como espetáculo eu orgulho-me imenso porque acho que ficou mesmo bonito. Acho que tinha lá cenas absolutamente incríveis, muito fruto deste trabalho coletivo, muito fruto do trabalho, por exemplo, da Joana Calhas, muito por responsabilidade da Liliana, que escreveu o texto, do Arthur. Guimarães, aquilo foi um trabalho coletivo que para mim me encheu as medidas, mas mais uma vez foi um trabalho inconsciente porque eu tinha muito pouca experiência. Daí para o Avenida Q passaram uns anos e eu fui ver, tinha visto o Avenida Q em Nova Iorque e disse, eu adoro o Avenida Q, isto nunca se vai fazer. O que é que acontece? Mais uma vez, o Gonçalo Castelo Branco, o dos produtores, e o que me arranjou agora a mesa para almoçar hoje. À custa do qual vais almoçar hoje. Que mais uma vez, é um dos meus amigos mais próximos. Disse, não, nós vamos fazer isso. Epá, eu arranjo forma de a gente fazer isso, nem que eu pague agora aos bonecos, vamos fazer um showcase e vamos não sei o quê, vamos convidar o elenco que tu quiseres, que a gente achar e a gente vai conseguir vender isto. E eu disse, isto vai dar merda, tu vais perder dinheiro, vais gastar não sei quantos 1000 euros em bonecos que vais perder, não quero, vai fazer. E de repente ele empurrou-me e foi. Pois. E aconteceu o Avenida Q. Foi um fenómeno autêntico. Felizmente, sim. Foi incrível. Felizmente, correu muito bem. Sim, correu mesmo muito bem. Foi incrível. Eu acho que fui ver 3 vezes, uma coisa assim. Foi inacreditável. E qual foi essa sensação para ti de estares a encenar uma coisa, lá está, que tinhas visto na Broadway, que era um espetáculo Broadway, um espetáculo que correu super bem na Broadway também, que é um fenómeno, foi realmente um fenómeno mundial. Tinhas esse peso, essa responsabilidade? Claro que sim, até porque o dinheiro envolvido numa produção dessas não é pouco. Não é mesmo pouco. Mas eu tive a sorte, enfim, eu acho que tive também algum mérito. O elenco O elenco era incrível. Sim. E modéstia à parte, eu acho que soube escolhê-los bem. Não só porque aquilo funcionava muito bem, cada um defendia muito bem as suas personagens, encaixavam muito bem, como enquanto dinâmica de grupo, isso também é muito importante, funcionava muito bem, tanto que eles continuam todos, a maior parte deles muito próximos. Eu próprio continuo muito próximo de todos eles. Eu acho que isso é muito importante, né? Essa dinâmica que se cria com o elenco ser um elenco unido, né? Que estão lá uns para os outros sempre. Eu acho que essa energia depois passava muito cá para fora. Sim, e eu sou fã deles todos, é muito incrível. Passar tantos anos, se eu fizer assim se eu olhar para trás,
epá, eu sou fã daquela gente. Todos eles. Isso é Com incrível. todos eles eu adoraria voltar a trabalhar. Aliás, com todos eles eu voltei a trabalhar. Sim, pois é, E- isso que eu ia e dizer. voltarei Tu vais sempre. voltando a fazer, voltas sempre a fazer Voltarei coisas com eles. sempre. Sempre que for possível eu Sim, vou sim, chamar sim. aquelas pessoas. Porque gosto delas, porque são muito talentosas Pois. e porque se criou essa dinâmica assim. Pá, que fixe. Depois disso, eu tenho aqui apontado o Chicago, no qual tu fizeste a tradução das músicas, Sim. as letras. Sim, adaptação. Pá, que acho que isso também deve ser uma responsabilidade imensa, não é? Porque lá está, porque é outro grande espetáculo, outra grande produção, muito dinheiro envolvido. É horrível. E depois eu acho que é isso. Para quem gosta de musicais, como é o meu caso, eu acho que também eu vou muito à procura tenho muito essa curiosidade quando vou ver espetáculos, neste caso a Lisboa, não é? Epá, como é que será que traduziram o Avenida Q? Como é que será que traduziram o Chicago? Como é que está aquela música? Epá, e pronto, e foi mais um grande sucesso também. Epá, Mas foi horrível. Ou seja, foi um trabalho de muito sofrimento para mim, pela responsabilidade. Pois, Lá depois está. que é muito importante que aquilo bata tudo certo, né? Quer dizer, se calhar as Muito pessoas não, difícil. será que eu não tenho essa noção, mas quer dizer, aquilo metricamente tem que bater certo, as sílabas, o não sei o quê, musicalmente. Não é o mesmo que Epá, adaptar um texto. claro. Não é? É aquilo, a música tens que respeitar as métricas e as tónicas. as rimas. Sim. As rimas, as métricas e as tónicas. As tónicas são as acentuações tónicas. Eu odeio quando a palavra é tanto e para rimar dizem tanto. Portanto, Percebes? Sim, claro. Portanto, tu tens de ter atenção a essas coisas. Portanto, foi de facto muito difícil adaptar o Chicago. Foram 6 meses de sofrimento puro. Pois. Porque ainda por cima, eu sabia que era uma grande produção, ensinada pelo Diogo Infante, no Trindade, que é uma sala emblemática do país, com um elenco absolutamente extraordinário e com canções que as pessoas conhecem. As pessoas conhecem Sim, as sim, canções do Chicago, conhecem bem a história. O Mr. Cellophane, por exemplo, é uma canção que as pessoas sabem. E eu pensei, então e como é que eu vou adaptar isto para português? Eu não lhe vou chamar celofane, não me soa bem, não me soa bem. Então, é como eu trabalho, na verdade. Eu penso na ideia da canção pois. e transformo e escrevo à minha maneira. Sim. Pá, mas eu acho isso de uma responsabilidade imensa, porque Epá, não me digas nada, eu agora estou pois, não, eu estou a é adaptar isso, outro. vamos passar agora para isso, né? Que é o Dear Evanescence, Sim. que estreará em breve. 11 de setembro, já- sabes aqui em primeira mão. Epá, Sim. ok, então Estreia dia vou comprar. 11 de setembro Caraças, no Maria Matos. Vou já lá reservar o meu bilhete. Ainda não para a estão à estreia. venda, mas vão estar em breve. Vão estar em sim, breve. sim. Pá, porque é Porque há isso. muita gente a perguntar. Sim, na sim, verdade, sim. Epá, porque eu acho que são desafios. Pá, ou seja, quando nós vamos à Broadway, aquilo tem o Original Broadway Cast, né? E nós cá em Portugal, se calhar não temos. Não sei se temos essa noção. Sei lá, imagina, as traduções do musical Chicago em português são do Rui Melo. Epá, não é? E sei lá, eu acho isso fixe, porque. Não sei, é um marco, é um marco de algumas. Eu acho que é um marco de alguma forma na história, não é? Olha, Sei lá. é um motivo de orgulho para mim, mas na prática não serve de nada. As pessoas não. Não, mas eu acho que não sei se na história do teatro português, sabes? Ou seja, numa coisa mais nesse género, o nome está lá, não é? E eu acho isso fixe, não é? Sei lá, na produção. Eu vou-te ser muito sincero, isso nem sequer me preocupa muito. A mim o que me preocupa é que o meu trabalho, seja em que área for, ajude a que os espetáculos sejam bons. Sim. Não, E e acho que é assim que tem que ser. Sim, e se o Avenida Q correu muito bem, se os produtores correram muito bem, que também fiz a adaptação das letras, se o Chicago correu muito bem, E se o Dear Evanescence vai correr muito bem. Sim, eu espero que sim. E se eu puder ter contribuído de alguma forma, então é pá, incrível. Bom, Eu estou ansiosíssimo pela estreia do Dear Evanescence. também, conforme, confesso, estou muito entusiasmado. É assim uma coisa que me está. Já estás, tu vais fazer a encenação Vou fazer a encenação e também a adaptação, das letras. sim. Já é uma coisa, já estás a trabalhar há quanto tempo? Por Já exemplo? estou a trabalhar desde novembro. Ok. Portanto, Está quase. mas é um ano de trabalho, quase. É quase um ano de trabalho, sim. Eu vou ter o espetáculo pronto. O texto já está completamente adaptado. Faltam-me adaptar 4 canções. E conto que estejam prontas até final de maio. Caraças. Eu depois aqui em off mostro-te uma. Não sei como é que tu dormes.
com dificuldade. Eu estaria em ansiedades. Mas tenho que gerir muito bem, porque eu, felizmente também estou a fazer outras coisas ao mesmo tempo. Vais fazendo outras coisas, claro. Sim, estou a fazer novela, estou a fazer este espetáculo que está aqui no Porto, o Regresso de Ricardo III, no Comboio das 9h24. Vou fazer a Noite de Reis agora no Trindade. Portanto, o meu tempo tem de ser muito gerido. Pois. Tem de ser muito gerido. Que loucura. Mas eu gosto. Sim, eu também. Olha, eu puxei aqui muita brasa à minha sardinha, não é? Portanto, aos musicais, mas a verdade é que tu foste fazendo muitas peças e continuas a fazer, lá está, agora estás a fazer aqui esta no Sá da Bandeira. E há aqui uma coisa que eu tenho que dar os parabéns, que acho que nunca dei os parabéns pessoalmente, que é o pôr do sol. Obrigado. Imagina, eu digo a toda a gente, já viste pôr do sol? Não, eu obrigo as pessoas. Eu já tive pessoas eu já pus na RTP Play o pôr do sol com alguns amigos meus que nunca tinham visto. Eu obriguei-os a ver o primeiro episódio só naquela de vês o primeiro. Se não gostares, ok, não vês mais. Mas tu vais ter que ver o primeiro episódio. Ok. Porque eu adoro aquilo. Eu também, acho que foi uma coisa genial da vossa parte. Foi incrível. A genialidade é uma coisa. A genialidade teria de pressupor um rasgo absolutamente inédito, o que não é o caso. O Pôr do Sol é a réplica de uma coisa, de várias coisas que já existiram. Só que eu ouvi várias entrevistas vossas e eu já vos ouvi nesse aspecto, né? Sim, claro, não é nada de novo, mas a forma como vocês pegaram naquilo, lá está mais uma vez o elenco que escolheram, muito importante. É maravilhoso. E depois o tipo de humor, o tipo de humor, lá está, que eu acho que também não é um humor para toda a gente, mas souberam-no fazer muito bem. Nós queríamos fazer uma coisa da qual nos orgulharíamos, não é? Nos orgulhássemos. Sem grande preocupação se aquilo iria chegar assim a muita gente, que acabou por chegar um bocadinho, pronto, ainda bem. Claro. Mas nós sabíamos que era aquilo que queríamos fazer e sabíamos que não é um tipo de humor que habitualmente se vê na televisão portuguesa. Mas nunca imaginámos que tivesse a repercussão que teve. Eu só gostava de ter estado numa das vossas casas nas reuniões criativas. Sabes que aquilo começou em tempo de pandemia ainda, e as reuniões eram feitas por Zoom. Eu, o Henrique Dias e o Manel Pureza, sentados desde as 9 da noite até às 3 da manhã a rir às gargalhadas, sozinhos, feitos estúpidos. Eu nem sei depois como é que se chega ao texto propriamente dito. Isso é mérito do argumentista, que é o Henrique Dias. O que nós fizemos numa fase inicial foi estabelecer as premissas, não é? Ou seja, então isto é uma família que tem muito dinheiro e é muito rica, e depois tem que haver uma família de pobrezinhos. E depois vão dizendo disparates, não é? Sim. E depois vão dizer, era giro estes gajos da família rica ter assim um nome muito pomposo. Depois há um que diz Bourbon de Taveira. Não, Bourbon de Taveira não. Depois o outro diz Bourbon de Linhaça. Pronto, está fechado. E qual é que é a indústria deles? Eles têm que ser agricultores, mas produzem o quê? Produzem cerejas, ok. Aonde? Em Santarém, ok, Santarém. Mas tem que ter cavalos, aquilo tem que ter cavalos. Ok, mas um dos cavalos corre para trás. e pronto, e são estas reuniões que acontecem. Depois, tem que haver um vilão. Era muita gira haver um vilão. E tem de haver uma gêmea. Uma irmã gêmea, uma boazinha e uma má. Depois ir buscar os clichês das novelas também, não é? E tu vais construindo isso. E depois dás esta informação, compilas esta informação toda e escreves num papelinho, por assim dizer. E o Henrique perguntava-nos muitas vezes, mas contem-nos lá histórias, vocês que fazem muita novela, contem-nos histórias que habitualmente aconteçam na novela. Pois. Aquelas coisas de está a acontecer alguma coisa e está alguém a 2 metros a ouvir, mas essas pessoas não percebem. Sim, e depois até às vezes um tom de representação assim meio forçado, não é? Uma coisa muito... Essa foi outra, descobrir o tom exato. Eu sempre me ri muito com aquilo, acho muita piada. Pois, a minha pergunta é, para quando o pôr do sol o musical? Não. Nós achamos que... Porque tinha espaço. Tinha espaço. Ainda chegámos a pensar fazer um espetáculo de teatro. Não musical, mas... Depois fizeram um filme, que também adorei, fui ao cinema ver, e ri muito. Sim, também correu bem. Mas houve uma altura que eu pensava assim, estava um musical maravilhoso também. Sim, porque estas personagens, se de repente começassem a cantar ou a dançar, cabia perfeitamente no tipo de humor que... Né? E tu tinhas lá atores que podiam... Pois, a Gabriela, era incrível. Depois era muito um humor também, tipo Mel Brooks, não é? Uma coisa muito refinada, né? Muito mas nós achamos que
o ciclo pôr do sol está Sim, fechado. epá, e vocês devem ter deitado muitas ideias fora também, né? Que deve ter ficado muita coisa por contar ainda. Muitas. Mas achamos que aquele, se calhar daqui a 20 anos. Opa, sim. Para já não, para Sim. já está maravilha. fechadinho lá numa caixa e muito guardado como Opa, testemunho. essas pastas que há no nos computadores, não é? De coisas, opa, acho ótimo. Olha, não sei se entretanto, pá, eu fui saltando aqui, desculpa, senão estávamos aqui amanhã toda a falar das tuas coisas, e eu fui saltando aqui alguns pontos, e agora vou dar as notícias, pode ser? Força. Então vamos às notícias. No próximo dia 30 de abril, Renée Elise Goldsberry e Jessie Tyler Ferguson vão anunciar os nomeados para os Tony Awards deste ano. E os musicais que podem ser escolhidos para a categoria de melhor musical são Back to the Future, Days of Wine and Roses, The Great Gatsby, Harmony, The Hearts of Rock and Roll, Hell's Kitchen, Here Lies Love, How to Dance in Ohio, Illinois, Lempicka, The Notebook, Once Upon a One More Time, The Outsiders, Suffs e Water for Elephants. Por estes dias na Broadway. No dia 29 de abril de 1996, estreou na Broadway o musical Rent, o espetáculo de Jonathan Larson, protagonizado pelos não tão famosos naquela altura Anthony Rapp, Adam Pascal, Daphne Rubin Vega, Taya Diggs e Dina Menzel, ganhou vários prémios, incluindo o Tony Award de Melhor Musical. Bem, chegamos aqui ao último momento do episódio. Eu peço sempre aos convidados para escolher um musical favorito ou um musical que tenha marcado de alguma forma. No teu caso foi muito fácil porque fui eu que te impingi o musical. Sim. E eu perguntei-te se estavas à vontade com a escolha do Spamalot, o musical de Monty Python. E eu perguntei-te isto, porque também não sei se tu te lembras ou não, mas eu conheci este musical por tua causa. Ah, foi? Foste tu, no Annie, foste tu que me apresentaste este musical. Eu não conhecia. Sabes que voltou agora a cena. Já saiu. Já saiu. Acabou a semana passada. Pá, que pena. Acabou a semana passada. Ou melhor, eles vão fazer a tour pelos Estados Unidos, mas na Broadway fecharam, acho que foi agora 7 de abril. Sim, mas há de voltar a Londres. Tenho espero bem que sim, porque eu nunca vi ao vivo e quero muito ver. Incrível. E pronto, e basicamente eu impingi desse musical. Primeiro, porque também é um dos meus musicais favoritos. É um dos que ainda está na minha playlist sempre. E acho que é um tipo de humor que eu te farias. Para mim, se fizessem aquilo em Portugal, tu és o Rei Arthur, para mim. Sim, adorava. Por favor. Adorava. Nem que como é que seja para cantar o I'm all alone. Exato. All by myself. Com o outro ao lado a dizer, não estás nada, eu estou aqui. É muito bom. Como é que esse musical surgiu na tua vida? Ou seja, tu apresentaste-me aquilo em 2010, quando fizemos o Annie. Tu lembras-te como é que isso apareceu na tua vida? Como é que tu o viste? Eu fiz uma viagem a Nova Iorque onde vi tu 3 Nova Iorque? espetáculos. Sim. Que bom. Com o Tim Curry. Sim, e com a Sara Ramírez. Sim, com a Sara Ramírez. Eu vi 3 espetáculos nessa viagem. Vê lá tu. O Spamalot, o Avenida Q e os 39 de graus. 2 deles já fiz. Ok, então Agora faz contas. Isto é aqui uma... Estou a adorar. Eu tenho que entrar nesse. No Spamalot eu tenho que entrar. Põe-me a fazer uma daquelas árvores que aparece. Tu davas para fazer um dos Cavaleiros, na boa. Por favor. Eu adoro aquilo. Adoro aquilo. É um musical que eu ouço muitas vezes e que vejo muitas vezes cenas. Tive muita pena não ter de Nova Iorque não ser aqui ao lado para poder ir ver. Mas fascinou-te a comédia nesse musical também. E não estavas à espera, tu não conhecias. Foste ver por acaso, ou não? Fui ver por acidente. Tinha lido que havia o que eu tinha lido na altura foi um musical dos Monty Python. E eu, como mega fã dos Monty Python, lá fui. Depois fiquei absolutamente rendido. Lá está, porque aquilo é uma forma completamente fora da caixa de fazer teatro musical. Sim. Completamente longe do que é o teatro musical convencional, os Miss Saigons, os Miseráveis, os Hello Dollys e eu odeio assim. Os Miseráveis, então, que me perdoem as pessoas que estão a ouvir isto, mas eu não percebo os Miseráveis, não consigo entender aquilo. É um gajo que persegue outro por razão nenhuma, durante o musical inteiro. Não percebo, não me lixem. Não me lixem. Tu deve ser fã daqueles musicais que se fazem na Broadway, que são as desconstruções dos musicais. Adoro. Há um sobre o Hamilton que acho que é muito bom. Ah, é? Sim, não sei, agora não me lembro do nome daquilo.
Mas os gajos fizeram tipo as rimas a baterem todas certas, nos raps e mais não sei o quê, aquilo é espetacular. E é uma desconstrução do Hamilton. Isso eu não sabia que já Sim. existia. E fazem mumuitos. Ok. Mas sim, mas eu acho que o Spamot é a tua cara. E estou a encontrar Sim, aqui uma aquele tipo tendência humor, de. aquele tipo de humor, aquilo é magistralmente Sim. executado, mas lá está muito caro, Pois. muito caro. Só aquele cenário é uma Mas depois coisa. que eventualmente não é dos mais caros da Broadway, quer dizer. Não sei, quer dizer, sim, Será? não é como o Spider-Man que eu também vi. Sim, não é como o Spider-Man, né? Mas esse acho que foi o estupidamente mais caro de sempre. Sim, de aquilo foi sempre. muito caro, na mas era Broadway. incrível, o espetáculo era incrível. Sim. Não, eu vi vários vídeos e aquilo é fenomenal. Eu Mas vi, sim, mas eu eu vi. não sei se o Spamot será mais caro que um Wicked, por exemplo, em termos de concepção, de cenários e de. Também não sei. Porque parece-me que eles também. Ou seja, o musical também me parece que é bom porque ter assim alguma simplicidade, não é? Sei lá, de repente tem aquelas nuvens que descem com. Sim, mas aquilo em termos de maquinaria tem alguma coisa. Tem alguma coisa, sim, pois. sim. Pois lá está, eu não vi E ao tem um vivo, elenco não vi ao vivo. muito grande. Pois, pois, grande, muito eles grande. são muitos, sim. Isso é caro. Sim. Pá, não, mas é muito bom. Que privilégio teres visto com o Tim Curry, a Sarah Ramirez, o Christian Borle, e o outro, o que cantava A Song That Goes Like This, é um dos meus atores favoritos de sempre. In every show. Ele é incrível. Ele fez depois o Lord Farquaad no Shrek. Ele é muito engraçado. Ele é E está, incrível. é Eu muito também esse humor. eu adoraria fazer um Farquaad do É muito bom. Shrek, sim. Bem, olha, vou só dar aqui, no fundo eu tento tentar aqui uma informação sobre o musical que o convidado escolhe, e o Spamalot é um musical escrito por Eric Idle, portanto um dos membros do grupo britânico Monty Python. É baseado no filme Monty Python and the Holy Grail. O espetáculo, tal como o filme, é uma hilariante paródia da lenda do Rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda. Estreou na Broadway em 2005, protagonizado por Tim Curry, e ganhou 3 Tony Awards, incluindo o melhor musical. E pronto, olha, chegamos ao fim. Estamos feitos? Obrigado. Estou despedido? Já podes ir almoçar ao restaurante que estás ansiosíssimo Ainda falta tempo, por experimentar. ainda tem tempo. Olha, muito obrigado por teres tirado aqui este bocadinho para vires cá ter comigo. Gostei muito. Foi muito bom. Para mim também. Foi muito fixe. Desculpa ter saltado aqui imensas coisas. Eu estive a pesquisar muitas coisas sobre ti e ouvi muitas entrevistas tuas. Ok. E sim, haveria muito mais coisa para falarmos. A próxima vez que eu vier ao Porto, convidas-me outra vez, fazemos uma parte 2. 2. Claro que sim. Não, agora tenho que ir ao Dear Evanescence. Que vai dar muito que falar. Não se vai chamar Dear Evanescence. Pois. não reveles. Não revelo. A seu tempo. Que bom. Olha, obrigado. E obrigado a todos os que nos estiveram a ouvir. Este episódio foi gravado com o apoio da Elenco Produções. Que